Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Matheus Andrade. Me chamo Juan. Bom pessoal, a gente está aqui apresentando um trabalho da disciplina de Ciência de Dados, que consiste em apresentar uma base de dados que a gente vai utilizar para fazer o processamento, o tratamento dela e com isso ter um objetivo fazendo toda essa ciência de dados através dessa base de dados, né? Aí aqui no SIGA está mostrando as atribuições que a gente tem que apresentar, a escolha da base de dados, a origem e o objetivo com que essa base será utilizada, né? Com que objetivo, apresentar as principais características, a quantidade de linhas, colunas, se tem dados faltantes, né? E explicar a informação útil que a gente vai extrair dela, né? E aí o Juan vai falar um pouquinho sobre sobre a origem dessa base de dados. Bem, basicamente essa base de dados tem origem aqui nesse artigo do site 538, que é um site americano especializado nessas coisas de coleta de dados, etc. É um artigo que fala que algumas pessoas nos Estados Unidos têm uma certa superstição em ter bebês em que seus filhos nasçam nos dias de sexta-feira 13, nas sextas-feiras 13, né? Então, basicamente, o que a gente vai analisar é isso, se de fato isso ocorre, se nas sextas-feiras 13 dos meses tem menos nascimentos do que nos outros dias, né? Isso, pessoal. Aí ele fornece essa base de dados aqui no GitHub e ele explica um pouquinho dessa base de dados. Aqui ele informa que ele tem duas tabelas, uma sendo de 1994 a 2003, porém a gente optou em utilizar essas mais atuais, de 2000 a 2014. Essas bases são provenientes de uma... Como é que é? Aqui, ó. Social Security Administration. Que é um centro que faz essas coletas dessas informações dos nascimentos do bebê, né? Aí na tabela ela vai conter essas 5 colunas, a primeira sendo o ano, né? A segunda o mês, isso tudo em números inteiros. Então a terceira vai ser o dia do mês, então dia 1, dia 2, dia 3, dia 30, dia 29. E o dia da semana, aí esse aí vai ser convertido no número inteiro em relação ao dia da semana. Então o número 1 é a segunda-feira e o dia 7 é o domingo. Então o dia 2, terça-feira e por aí vai. E por último, a última coluna é a quantidade de nascimentos que tiveram nesse dia. Então aí já é um número um pouco mais elevado, mas são basicamente essas 5 colunas. Então a gente tem aqui a base de dados em formato de tabela. Ele é um arquivo .csv, a gente ainda não fez nenhum tratamento utilizando pandas nem coisa do tipo, mas aqui tem os dados em tabela. A gente pode ver as 5 colunas que Matheus já falou, né? E a gente vê também a quantidade de linhas. A gente vê que ele tem um pouco menos de 5.500 linhas, né? E aqui a gente pode observar que, por exemplo, a gente tem que o primeiro dado da tabela é relativo ao ano 2000, o mês de janeiro, né, que é o mês 1, o dia 1º de janeiro, e ele diz que o dia 1º de janeiro caiu no dia 6, que nesse caso é um sábado. Então, nesse dia aqui, dia 1º de janeiro de 2000, que caiu no sábado, a gente teve aqui cerca de 9.800 nascimentos. E aí a gente vem com, como já falou, de 2000 até 2014, né? E pelo que a gente pôde notar, dando uma olhada rápida por cima dos dados aqui, a gente viu que a base de dados é bem consistente. Ela não tem muitos dados faltantes, não tem aqueles erros de dados nulos ou aqueles erros de NaN, de Nora Number e tal. Então acho que vai ser uma base bem tranquila da gente trabalhar, não é uma base complicada. E é basicamente isso. Se Matheus tiver mais alguma coisa a dizer, fica à vontade. Sim, pessoal. Aí além disso da superstição da sexta-feira 13, a gente também pode, se quiser, né, mostrar que em datas de comemoração, como esse, que é dia 1º de janeiro, tem uma queda também ali na quantidade de nascimento, né? E isso, outras datas importantes também nos Estados Unidos, como por exemplo 4 de julho, que é o dia da independência lá, a gente vai fazer toda essa análise. A gente também pode ver se existe uma queda ou se tem um caimento ao longo dos anos do número de nascimentos. Vamos fazer toda essa análise, mas no primeiro momento a gente está aqui só para apresentar o que é a nossa base de dados. Espero ver vocês em um futuro próximo aí e até mais.